desenvolvimento sustentável e meio ambiente. É o que mais a gente ouve falar, né, gente? O Brasil, por ser um país continental, com muita cobertura verde, com muitas riquezas naturais e biodiversidade, se destaca aí nos últimos anos para a preservação do meio ambiente e, logicamente, tentando desenvolver atividades econômicas sem degradar totalmente o meio ambiente. Então, o Brasil, gente, querendo ou não, algumas pessoas não aceitam isso, ele é sim, gente, líder mundial nessa temática. Até mesmo porque, do outro lado, infelizmente, nós temos também o agro intensivo, extensivo, né? Principalmente o agro industrial, destruindo o meio ambiente. Lembrando, aquele agro ilegal, aquele que promove crimes ambientais. Os que obedecem certinho toda a legislação brasileira, parabéns, o agro é muito importante, com certeza, para o Brasil. Beleza? Então vamos lá, desenvolvimento sustentável. Conceito é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual. É um desenvolvimento, gente, que ele promove a subsistência, mas não só a subsistência, gente, até mesmo obter lucro, obter conforto, ter acesso a elementos da modernidade, ter um certo conforto, principalmente para o homem do campo, os benefícios da modernidade. Ter dinheiro, né? É muito importante a gente ter dinheiro também. Ah, o dinheiro não compra a felicidade. Muito cuidado com essa frase, tá, gente? Mas também não vamos viver valorizando a pobreza e a miséria, né? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as capacidades de atender às necessidades das futuras gerações. Lá vai eu riscar aqui. Top, top, top a nossa canetinha. Então, gente, temos que nos desenvolver a nossa geração atual do século XXI sem comprometer a sobrevivência, o lucro, o conforto, a preservação do meio ambiente, onde? Das gerações futuras. Então, gente, o meio ambiente, as riquezas não são infinitas. Então, dá para a gente tirar dinheiro, obter lucro do meio ambiente, dos elementos da nossa natureza? Sim, mas nós não podemos fazer isso de forma predatória. Sempre temos que pensar na sua preservação e no usufruto das gerações futuras. Esses dias eu estava viajando com a minha namorada e aí eu estava falando, poxa, eu sinto muito que eu acho que no futuro o meu filho não vai ver mais essa paisagem aqui, porque a especulação imobiliária está destruindo com algumas paisagens, né? No norte do Brasil, no nordeste, você vê aí Balneário Camboriú, por exemplo. Eu conheço Balneário Camboriú há muito tempo, gente, há muito tempo. Muito, muito menos prédios. Bem que tem gente, né, gente, que gosta também daqueles prédios lá, né? Tem gente que acha bonito e tudo mais. Mas será se isso é bacana para o meio ambiente? Fizeram o alargamento lá da faixa de areia, ficou muito bonito, né? Alguém de Balneário Camboriú aí para falar? Forte abraço. Ô, terra boa, eu moraria tranquilamente em Santa Catarina. Para mim, o melhor estado do Brasil, tá? Eu passo pano pro pessoal de Santa Catarina, ali Florianópolis, eu acho muito bonito. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, por exemplo, professor, me dê um exemplo de desenvolvimento sustentável. Me dê um exemplo de explorar o meio ambiente sem degradá-lo. Por exemplo, o ecoturismo. O ecoturismo. Acho que foi ano passado. Eu fui em Santarém, cara, em Santarém. E aí chegou lá em Santarém, eu tava com meu filho e tudo mais, a minha mãe. E aí falei, vocês querem ver uma tartaruguinha? Queremos ver uma tartaruguinha. Aí chegou lá, R$ 25, R$ 50, não lembro.
Aí o meu filho e a minha mãe foram lá, eu não fui, eu fiquei no bar, como sempre. E aí eles saíram do ponto X, foram lá, 15 metros, viram a tartaruga e voltaram, né? R$ 25, duas pessoas, R$ 50. Rápido. Aí eu fiquei assim, caramba, R$ 50 dava para tomar muita Heineken, né? Algumas coronas. Mas eu tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Pessoal de Santarém, pessoal do Pará, não fique chateado. Tá certo, gente. Nós temos que repassar o nosso dinheiro para eles. Porque lá naquela área que eu fui, há horas e horas de barco, né, de Alter do Chão, aquela galera precisa de dinheiro para preservar aquela área. Aquela, inclusive, gente, que é o quê? Unidade de conservação. Eu visitei uma unidade de conservação. Lembrando, gente, tem aquela unidade de conservação que você pode usar economicamente ela, você enquanto nativo principalmente, e tem aquela que você não pode desenvolver qualquer atividade econômica, somente a moradia ali, né? De proteção integral ou uso sustentável, tá? Existem dois tipos de unidade de conservação. Vamos lá. Proteção integral. Integral, como por exemplo, um parque estadual. Ah, tem uma lanchonete lá no parque, beleza. Integral. O parque fecha às 5 horas da tarde. Não pode ter um hotel ali, por exemplo. Aquela área é unicamente, exclusivamente de preservação ambiental. E tem as unidades sustentáveis. Sustentáveis, por exemplo, uma ilha. Uma ilha... Meu Deus do céu, esse mouse é muito ruim. Sustentável, deixa eu apagar aqui. Uma ilha sustentável. Ah, lá existe sustentável. Lá existe, por exemplo, a produção de cacau, a produção de chocolate. Vamos fazer uma visita lá, vamos. Lá tem um pequeno hotel, pode? Pode. Lá tem restaurante, pode? Pode. Lá tem pesca, pode. Tá? Aqui é muito mais fechado, né? Tem umas unidades de conservação integral, gente, que só pode ser utilizada, por exemplo, para pesquisa. Até para a gente visitar lá, tem que pedir autorização de uma universidade ou do governo federal, algo do tipo, tá? Então, gente, nós, pessoas urbanas, tá, que moramos nas grandes metrópoles do Brasil e do mundo, nós temos que ajudar financeiramente essa galerinha mesmo das unidades de conservação, que eles contribuem para a preservação do meio ambiente, tá? Então, unidade de conservação, desenvolvimento sustentável, perdão, desenvolvimento sustentável é isso, gente, grosseiramente. Nós podemos ganhar dinheiro com o meio ambiente, mas nós temos que preservá-lo. O meio ambiente ele não pode ficar 100% intocável, como, por exemplo, a Amazônia. Hoje se fala muito de Amazônia. A Amazônia tem que ficar em pé, beleza. Agora não pode ficar 100% intocável, senão os seus moradores irão sempre viver numa situação de pobreza e miséria. Beleza? Essa questão, gente, do debate, da discussão, até mesmo o uso da palavra desenvolvimento sustentável, ela é muito nova, tá, gente? Ela é muito nova. Ela tem algumas décadas. Se você for ver, gente, essa questão de preservação do meio ambiente é uma discussão do século XX, do final do século XX. Então é muito recente. Não temos aí centenas e centenas de anos com a criação de uma mentalidade de necessidade de preservação de meio ambiente. Precisamos construir isso. Estamos construindo dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, dentro da nossa sociedade, beleza? Aqui em casa sempre eu separo o lixo. Vocês fazem a separação do lixo aí? Às vezes eu não uso o carro, eu vou caminhando. Eu tento ajudar um pouquinho o meio ambiente, né? Eu estava pensando em comprar um carro a diesel, já desisti, já estou pensando em comprar um elétrico. Bem que é complicado, né, essa questão do abastecimento do carro elétrico. Embora as discussões institucionais sobre a questão ambiental no âmbito da ONU tenham iniciado na Conferência de Estocolmo, Suécia, a primeira grande reunião para se defender o meio ambiente organizado pela ONU. Tem que saber disso, tá?
O conceito de desenvolvimento sustentável só foi apresentado ao mundo quando? Na década de 80. Preste atenção. Defesa do meio ambiente em reunião internacional, década de 70. A questão de desenvolvimento sustentável, década de 80. Já é o período de transição aí, indo já para a década de 90, correto? E apareceu um estudo realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão criada na ONU foi chefiada pela primeira-ministra da Noruega. Meu Deus do céu, eu não vou falar aqui o nome dela, né? Pegaram o nome dela aqui, o sobrenome, e lançaram um relatório. Nesse relatório veio se discutindo e debatendo a necessidade do mundo em promover o desenvolvimento sustentável. E o documento final desse estudo chamou-se Nosso Futuro Comum, também conhecido como um relatório Brundtland. Eu acho que é essa a pronúncia. Há dezenas de recomendações, o que apontam claramente qual caminho devemos seguir. Então, tem aqui um quê de norte, né? Orientador, para atingirmos a sustentabilidade. Porém, duas preocupações são fundamentais: a preservação do meio ambiente para as futuras gerações e a diminuição da fome e da pobreza, né, gente? Então, essa questão de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, gente, você não deve esquecer que também recai sobre as questões sociais, tá, gente? Sobre as questões econômicas, né? As pessoas pobres e humildes, muitas das vezes, elas não têm como sobreviver não, né? Viver bem dentro das condições adversas do meio ambiente. O que eu quero dizer, gente, que os problemas ambientais, os problemas de desenvolvimento sustentável, eles são sentidos de forma diferente, extremamente diferente, de acordo com o poder econômico da pessoa. É muito triste, eu vejo reportagens de pessoas que morreram de frio. A pessoa morreu de frio, por quê? Porque é pobre, gente. A pessoa morreu de fome. As pessoas estão sofrendo com calor. A pessoa de classe média, a pessoa rica, ela tem placas solares, ela tem ar-condicionado em toda a sua casa. Então sofre menos esses impactos ambientais, essa destruição do meio ambiente. São democratizados de forma igualitária? Não, né? Não. A imagem abaixo é uma representação teórica da sobreposição das diferentes combinações das três dimensões. Tu tem que saber isso aqui, tá, filho de Deus? Anjinhos, três dimensões, três pilares, três princípios básicos do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, tanto faz, são feitas no âmbito ambiental, no âmbito econômico, que eu acabei de falar, e no âmbito social, né? Então, gente, nós temos que ter um encontro, nós temos que ter a consonância, nós temos que trabalhar de forma paralela, nós que eu falo, gente, enquanto sociedade. O desenvolvimento social promove o desenvolvimento econômico e vice-versa. Esses desenvolvimentos, eles facilitam o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento sustentável. A partir do momento que você é educado aqui na sociedade de não jogar o lixo em qualquer lugar, a partir do momento que você tem uma renda, você tem um poder econômico um pouco mais expressivo, fica mais fácil de você praticar, vivenciar no dia a dia o desenvolvimento sustentável. De você desenvolver uma economia eficiente, como está dizendo aqui, olha, ecoeficiente. Agora, você vive na pobreza, na miséria, você não estudou. Como é que você vai ter uma consciência ambiental? Como é que você vai praticar o desenvolvimento ambiental? Ah, professor, mas eu conheço. O meu vizinho aqui tem ensino fundamental, é uma pessoa muito pobre e ele desenvolve um projeto de preservação do meio ambiente. Parabéns, mas ele é a exceção, tá, gente? Infelizmente, ele é a exceção. Por exemplo, não sei como chama na cidade de vocês, tá, gente? Aqui na nossa região nós chamamos de carreteiro.
você tem um entulho de uma obra, né, um pouco de mato, aí o carreteiro passa e você fala, eu te dou 30 conto. Aí o carreteiro pega e joga isso ali numa esquina. Vários carreteiros fazem a mesma coisa. A esquina da tua casa fica cheio de entulho, cheio de lixo. Por quê? Falta ali no carreteiro uma consciência social. Se esse carreteiro tivesse um bom emprego, então se ele tivesse uma melhor condição financeira, trabalhasse ali no ambiente de reciclagem, organizado pela prefeitura, isso não seria muito melhor para o meio ambiente? Claro que seria, óbvio que seria. Mas no Brasil, num país emergente, é muito difícil, né? No nosso país, a gente não tem nem a prática de colocar a compra de supermercado dentro de uma sacola. Tem gente que acha isso algo extremamente absurdo, absurdo. Correto? Então, gente, essa questão de debate sobre desenvolvimento ambiental, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ela é nova. Então, como você observa aqui, gente, eu coloquei um esquema aqui, olha. Década de 70, década de 90, século 21. Algumas conferências internacionais. Preservação do meio ambiente, quanto à questão do aquecimento global, a questão da defesa da camada de ozônio. Tudo isso é muito novo, né? Então, nós temos aí algumas conferências internacionais. Na Suécia, Estocolmo, a Eco 92, que aconteceu, gente, no Rio de Janeiro, né? Fizeram 1 milhão de promessas para evitar, inclusive, ou para reduzir as consequências do aquecimento global, não foram efetivadas. No Japão aqui, gente, o protocolo de Kyoto, né? Protocolo de Kyoto, muito, muito importante ali no Japão. Esse protocolo de Kyoto, gente, nós estudamos muito no ensino médio, né? Só que esse protocolo de Kyoto foi mais aí promessas e promessas, né? Foi a terceira conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né? O primeiro tratado internacional que tentava controlar a emissão dos gases do efeito estufa na nossa atmosfera. Mas, passado aí décadas, a gente observa que ficou na promessa, né? Então, gente, está escrito aqui, olha, durante muitos séculos as sociedades conviveram com os elementos naturais apenas como uma relação de exploração. Isso aqui era muito comum no século XVIII, durante o quê? Durante a Revolução Industrial, né? Vamos pegar o carvão, vamos destruir a floresta, vamos fazer a energia a vapor, vamos proporcionar a energia a vapor e dane-se. Então, século XVIII, gente, principalmente, século XIX, acreditava-se muito nessa questão dos recursos serem infinitos. E aqui já é uma virada de página, né, gente? Na Conferência de Estocolmo, no Rio de Janeiro, Kyoto e o Acordo de Paris. Novamente, aquecimento global. Vamos evitar que o planeta aqueça mais de 2 graus Celsius. Professor, 2 graus, meu amigo, 2 graus no mundo. É derretimento de geleira, é tsunami, eita, é chifre, é chuva, é seca. Tudo que é tragédia que você possa imaginar, gente, o aquecimento global de mais 2 graus, mais 3 graus pode promover para a sociedade mundial. Professor, até chifre. Eu estou falando muito de chifre nas minhas aulas. Epa, tem que parar com isso. Então, gente, infelizmente, a gente brinca, né, gente? Mas é algo muito triste. Tem gente pelo mundo, gente, que não acredita em aquecimento global, tá? Agenda 2030 é um plano da ONU, tá, gente? Firmado ali em 2015. Esse plano, gente, é para transformar o mundo até ali 2030 aproximadamente. Esse plano é para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, mais equidade, mais harmonia, tentando ali, gente, realinhar as diferenças socioambientais e econômicas entre os países de primeiro mundo e entre os países emergentes.
E aí, gente, desde 2015 foram colocados aqui 17 objetivos, mais de 100 metas para atingirmos tudo isso aí de bom desse desenvolvimento sustentável. Inclusive, né, de erradicar a pobreza, que eu acho muito difícil. Tá aqui, olha. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são um apelo global, a ação para acabar com a pobreza. Então tem a questão econômica, proteger o meio ambiente e o clima e garantir às pessoas em todos os lugares possam desfrutar do quê? Da paz e da prosperidade. Aqui tem até direitos humanos, tá, gente? Direito ao meio ambiente também é um direito humano. Nós temos o direito de respirar um bom ar. Jovens processaram a União Europeia, gente, se não me falha a memória, em 2022, porque eles querem ter o direito de respirar um bom ar. Olha só, né? Esses são objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim que possamos atingir a Agenda 2030. O governo brasileiro está aqui como os signatários desse acordo de desenvolvimento sustentável. Então você vê aqui, olha, o objetivo 1, erradicação da pobreza. 2, fome zero. Boa saúde e bem-estar. Educação de qualidade. Igualdade de gênero. Acho muito difícil isso daqui, gente. Nós já temos uma aula aqui no canal que fala um pouco sobre isso, né? Água limpa, saneamento, energia. Estamos melhorando, tá, gente? É inegável que nós estamos melhorando nessa questão do fornecimento de energia limpa, da fabricação de energia limpa. Aqui no Brasil, energia eólica, energia solar, né? Emprego digno, indústria, redução das desigualdades. Olha aqui, cidades e comunidades sustentáveis. Então, por exemplo, muitos estádios de futebol já são criados com energia solar. Muitos prédios do governo já são construídos para ter a capacidade de guardar as águas das chuvas para poder ser usado, por exemplo, em lavagem de calçadas. O consumo e produção responsáveis. Você aí usa canudinho? Olha aqui, um consumo responsável. Uma questão que eu não consigo, gente, sinceramente, vou abrir meu coração para você, é comprar roupa usada. Vocês compram roupa usada, gente? É impressionante, gente, como a fabricação de roupa ela consome muita água, né? Direto e indiretamente, ela promove, né, gente, o uso predatório da água. E tem aí, gente, em vários cantos do mundo, grandes lixões de roupas. Então nós temos que usar cada vez mais a nossa roupa e comprar roupas usadas no brechó. Ah, professor, eu já estou ajudando o meio ambiente, eu uso a mesma cueca durante 5 dias. Aí não vale, né? Então, filho de Deus, tem que ter um consumo. Aí, não, professor, não pode usar o canudinho. Bora usar o de papel, bora usar o de bambu. Aqui na minha cidade começaram a usar um de alumínio, a coisa mais linda. Só que o brasileiro é uma desgraça. Começaram a roubar os canudinhos. Olha só. 13. Combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, desmatamento, por exemplo, poluição dos rios. Aqui entra, gente, vários problemas ambientais, né? Paz, justiça e instituições fortes. Isso tudo, gente, só é possível dentro de um país democrata, tá? Parcerias em prol de metas. Essas parcerias públicas, privadas, né? O Estado, nós enquanto sociedade. Então, esses 17 itens são as principais características aqui da Agenda 2030. Eu trouxe aqui, gente, algumas questões de meio ambiente, né? Para entender aqui a evapotranspiração, ventos alísios e rios voadores. Então, filho de Deus, vamos lá para a aula de ciência do ensino fundamental, rápido. Os vegetais, né, e os animais, eles transpiram, beleza? E aí sobem gotículas d'água. Aqui os rios e os lagos, eles evaporam, mais gotículas d'água. Essas gotículas passam por um processo chamado de condensação,
que formam as chuvas. E essas chuvas, essas nuvens de chuvas, viajam milhares e milhares de quilômetros e caem em outros estados. E isso nós chamamos de rios voadores. Os ventos alísios são esses ventos, olha aqui, gente, que eles são direcionados para a linha do Equador. Por isso, nos estados da região norte do país, chove um dia sim e outro também. Belém, Manaus, por isso que Macapá, faz tempo que eu não vou em Macapá, 2001 que eu fui em Macapá, né? Macapá tem ali a linha do Equador, o marco zero, né? Esses ventos alísios aí são direcionados ali. Então tem muito vento, tem muita transpiração, tem muita floresta, tem muito animal, tem muitos rios, e vento com a evapotranspiração formam o quê? Os rios voadores. Olha como o Papai do Céu é muito bondoso conosco. Cadê a borracha? Desgraça! Eu me estresso com esse computador. Bora, borracha, cadê tu? Aqui. Ah, filho do capiroto, essa borracha. Então, olha aqui, filho de Deus, como o Papai do Céu é muito bondoso. Olha como a Amazônia, gente, ela contribui para a redução do preço da tarifa energética de vocês que moram em São Paulo, de vocês que moram no Paraná. Aqui nós temos a linha do Equador, correto? Agora eu descobri uma canetinha bacana, cadê? Marca texto. Aqui nós temos a linha do Equador. Então as nuvens se formam. Tá aqui, olha. Os ventos alísios empurram essa nuvem para cá. Papai do Céu falou, bora colocar uma barreira. Que barreira é essa aqui, olha? A Cordilheira dos Andes. As nuvens batem na Cordilheira dos Andes e vão nessa direção. Olha como Deus é perfeito. E aí toma-te chuva, pau d'água, toró, não sei como é que vocês chamam aí na região de vocês. Então, gente, interessante. Uma vez eu estava por São Paulo e aí vi campanha em favor da questão Como é que é? Oh, meu Deus, é tão fácil. Para não usar muita água, meu Deus. Esqueci a palavra. Ter um consumo de água mais saudável, né? Para ter, meu Deus do céu, uma palavra tão fácil. Para que possamos não estragar a água, não jogar água fora, né? Reutilize a água da máquina de lavar, reutilize a água das chuvas, não lave carros e calçadas com água tratada da Companhia de Saneamento de São Paulo. Mas lá na campanha não fala, preserve a Amazônia, preserve o verde. Então é importante, gente, você entender isso, né? Para o agronegócio, gente, é muito saudável, muito bom. Eles vão ganhar muito dinheiro se eles manterem a floresta em pé. O verde contribui para a chuva contribui para a agricultura. Ora. Beleza? Então, aí a explicação rápida, o que é evapotranspiração. Evapotranspiração é a união da transpiração, evapotranspiração e evaporação. Os ventos empurram as chuvas e formam assim os rios voadores. Beleza? Ah, eu lembrei a palavra. Racionamento de água. Racionamento de água. Fundo Amazônico, criado em 2008 com o decreto 6.527. A gestão do fundo é feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso BNDES, e tem por finalidade captar grana, captar investimentos para preservação, monitoramento e combate do desmatamento, né? Então, o Fundo Amazônico tem como objetivo proteger o meio ambiente,
desenvolver projetos de conservação e de uso sustentável, principalmente na Amazônia Legal. Isso aqui, gente, é tão grandioso que já está sendo feito projetos até fora da Amazônia Legal, tá? Porque é muito dinheiro. Também apoia o desenvolvimento de sistema de monitoramento e controle do desmatamento no restante do Brasil e em outros países tropicais, né? Olha aqui, o Fundo Amazônico pode ser aplicado em outros países. Então, gente, vários países ricos, muito ricos, eles dão uma grana para o Brasil, para os países que compõem a Amazônia Internacional. Aqui nós estamos falando da Amazônia Legal, mas para a Amazônia de forma geral. Eles têm muito dinheiro. Uma vez eu vi uma pesquisa aí, gente, que só o dinheiro que os norte-americanos gastam com sorvete, eles gastam não sei quantos bilhões com sorvete, dava para acabar com a fome no mundo. Olha só, será que eles têm dinheiro? Eles têm muito dinheiro. A história explica por quê. Então, gente, esses países eles dão dinheiro para a preservação do meio ambiente em vários cantos do planeta, tá? E aqui no nosso país tem o Fundo Amazônico, que é fiscalizado por quem? Pelo BNDES. Não te esquece disso, tá? Questão de prova aqui do teu concurso. BNDES. Olha aqui. Fundo Amazônia. O Fundo Amazônico permite apoio internacional para o combate ao desmatamento. Criado em 2008, foi paralisado em 2019. Por que ele foi paralisado em 2019? Porque o presidente dessa época, ele fez maior confusão com os principais financiadores. Inclusive falando da mulher do outro presidente. Meu Deus do céu, é muita onda. Por opção de governo anterior, foi retomado, olha aqui, foi retomado em 2023. E aí existe a promessa de bilhões e bilhões, olha. Os Estados Unidos, 2,5 bilhões. A Suíça, 28 milhões. União Europeia, 108. Recentemente, o presidente da França, o Macron, esteve no norte do Brasil, né? Visitando uma ilha e tudo mais, comendo chocolate. Dinamarca, 107. Alemanha, 180. E aqui, 250 milhões da Noruega. 711 milhões do Reino Unido. O Reino Unido que saiu da União Europeia, né? Então, um país que no futuro deve mais contribuir para o Fundo Amazônico, tem que tá sendo caracterizado, é os Estados Unidos da América, né? Em segundo lugar, nós temos o Reino Unido. Eles já destruíram a floresta deles. Eles sabem as consequências. Então, gente, eles querem ajudar a preservar o meio ambiente. Ah, professor, existe o interesse em tomar conta da Amazônia. Eles querem internacionalizar a Amazônia. Gente, isso é papo furado da década de 80. Não existe isso. Jamais o Brasil vai deixar a Amazônia ser internalizada. Se isso acontecer, teremos uma guerra e nós seremos o primeiro a defender o Brasil. Já pensou uma guerra contra os Estados Unidos e o Reino Unido? A gente tudo com 38, com faca, arco e flecha, mira laser? Logicamente que isso não vai acontecer, tá, gente? Então tá aqui, gente, alguns problemas ambientais do Brasil, uma agropecuária desorganizada, tá, gente? Desorganizada, não estou falando da organizada. Obras de infraestrutura mal planejadas, como, por exemplo, Belo Monte, né? Obras. Então, quem degrada o meio ambiente? Muitas das vezes o próprio Estado. O Estado, gente, eu falo o Estado brasileiro. Não estou falando das unidades federativas. Exploração de madeira ilegal, assentamentos populacionais irregulares, garimpo e roubo de terras, né? Que é aí que está sendo citado como uma grilagem de terra. Às vezes o MST invade uma terra que foi grilada. É uma terra que pertence ao governo federal, por exemplo, ao governo do Mato Grosso, que pertenceu na década de 60 ao governo de Minas Gerais. Aí o fazendeiro tem maior cara de pau de dizer que ele conquistou aquilo com muito trabalho e com muita dedicação. Papo furado, filha da mãe. Né?
As cidades, gente, as cidades, os grandes centros, têm aqui alguns assentamentos irregulares, muitos assentamentos irregulares. Isso também promove, né, a favelização, o lixo, a coleta de lixo irregular, promove problemas ambientais no ambiente urbano. Vários programas, gente, de governos federais e estaduais acabam direto e indiretamente financiando o desmatamento, como, por exemplo, a construção de estradas, como, por exemplo, a construção de ferrovia. Eu postei no Instagram agora recentemente o cacique Raoni pedindo para o presidente Lula e para o Macron para que não ocorra a construção da Ferrogrão ali no Mato Grosso. Então, o próprio governo federal ele pode promover o desmatamento. A partir do momento que constrói-se uma ferrovia, uma estrada, tá aqui, olha, eu vou fazer aqui, olha, uma ferrovia, tá aqui, uma estrada. Várias pessoas começam a morar nessa região, várias outras estradas são abertas, cortando a rodovia federal e promove a ocupação da terra, promove a destruição do meio ambiente, o garimpo. Esse efeito aqui, gente, nós na geografia trabalhamos muito isso, chama-se de efeito espinha de peixe. Tá? Então as pessoas moram para o lado direito aqui da rodovia e para o lado esquerdo. Fazendas, invasões de terras, garimpo, expulsão indígena, é uma série de problemas. Então, muitas das vezes, gente, os programas dos governos, tanto federais ao longo de décadas, estaduais, promovem o desmatamento ao incentivar a pecuária desorganizada, a soja irregular e a exploração de minérios de forma desenfreada. Olha o que aconteceu com o caso de Brumadinho, né? Uma tragédia, né, gente? Uma tragédia. E lá no passado, não muito distante, o governo federal vendeu a Companhia Vale do Rio Doce. E hoje a Companhia do Vale do Rio Doce só quer saber de grana, grana, grana e lucro, 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 mesmo que a qualquer momento, a qualquer hora desse dia, uma barragem pode ruir. Então é muito ruim, é muito negativo para nós enquanto sociedade. Beleza? Olha aqui esses dados aqui. Olha. Brasil é o quarto no mundo em ranking de emissão de gases poluentes desde 1850, tá, gente? As cidades que mais emitem CO2 são as cidades que vivem da agropecuária intensiva, tá, gente? Da agropecuária, da soja industrial. E aqui, gente, faz o levantamento de 1850 a 2021, tá? Isso aí somando, tá? Pesquisa sobre acumulado histórico de emissões de gases carbônicos põe o Brasil entre os maiores poluidores do mundo. O estudo revela, em consideração pela primeira vez, o desmatamento. O levantamento foi feito pela Think International Carbon Briefing. Eu sou muito bom em inglês, cara. Tu é doido. Às vezes eu me surpreendo. Então tá aí, olha. De 1850 a 2021, quem mais emitiu gases poluentes? Estados Unidos. Por isso que o Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Depois ele foi recolocado, né, os Estados Unidos. China, né, um dos países mais industrializados do mundo, o rival da economia mundial. Observa, gente, que desenvolvimento sustentável e meio ambiente sempre recai aí nas questões econômicas, né? Até mesmo na geopolítica, né? Rússia em terceiro lugar, em quarto lugar, o Brasil com 100 bilhões de toneladas de CO2. Ainda bem, né, gente? Graças a Deus não a Deus, né? Graças a ações do IBAMA, da Polícia Federal, da Força Nacional, nos últimos meses, nos últimos anos aí, nos últimos 2 anos, nós, mais ou menos, né? Nós estamos observando, por exemplo, na Amazônia, a redução do desmatamento. A redução que é muito importante para o caminho, né? O caminhar, inclusive, do desenvolvimento sustentável. Ok? Espero que vocês estejam gostando da aula, gente. Gente, né? Deixe o seu like. Comentem, eu estou vendo aqui a galera comentando nesse exato momento,
né? Deixa eu ver o que o rapaz colocou aqui. Gustavo Barreto, olha. Sempre tem Inglaterra pelo meio, kkkk. Ela ajudou a pagar Portugal e ajudou no custeio da Guerra do Paraguai. Muito bem, Gustavo, né? Então a Inglaterra sempre ganhou muito dinheiro com as tragédias, assim como os Estados Unidos, inclusive tragédias ambientais, né? O Brasil, gente, graças a Deus, como eu falei, ele é líder nessa questão do desenvolvimento sustentável. Um dos líderes nessa defesa do desenvolvimento sustentável. E isso tá, gente, em vários planos. Entre eles o PNDH3 de 2010, o Plano Nacional de Direitos Humanos. Olha o que diz aqui, olha. Então, gente, direitos humanos e sustentabilidade estão diretamente vinculados. Efetivação de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, com a inclusão social e econômica. Nós, enquanto sociedade, o Estado brasileiro, o Estado de forma macro, ele tem que ter, gente, um modelo de desenvolvimento. E qual é esse modelo de desenvolvimento? Destruir totalmente o meio ambiente? Não. Deixar o meio ambiente totalmente intocável? Também não. Tem que ser algo equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Não podemos dar mais benefícios para uns e menos para outros. Temos que respeitar a cultura das populações, por exemplo, nativas e as culturas regionais na hora de promover um modelo de desenvolvimento. Beleza? Aqui, ó, diretriz 5. Valorização da pessoa humana como sujeito central no processo de desenvolvimento. Sempre a pessoa humana, a dignidade humana tem que estar no centro. Diretriz 6. Promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos. Aquilo que eu falei nos slides anteriores. O direito ambiental é um dos direitos humanos. Beleza? Incluindo as gerações futuras como sujeitos desses direitos. Está aqui, olha. Temos que atentar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para que eles possam ter um ambiente agradável e um ambiente que promova o lucro, a subsistência e o bem-estar de todos. Beleza, galera? Então leiam aí, gente, com calma, esse plano do governo federal, tá, gente? Do governo Lula, esse plano, tá? Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, PNDH 3. Importância da sustentabilidade. Isso aqui é fácil para vocês, tá, gente? Eu acho esse conteúdo, gente, essa aula, uma das mais fáceis nossas, tá? A nossa sustentabilidade é essencial para garantir a sobrevivência das futuras gerações, a preservação dos recursos naturais, promover o quê? Isso aqui, gente, é muito importante. Os nossos tios, os nossos avós, gente, a culpa não é deles, tá? Eles não têm muito essa consciência, tá, ambiental. Eles não têm, gente, porque eles não foram educados. Não era matemática da década de 70. Não chegava nas escolas, né? Olha, gente, agora eu fiquei muito feliz mesmo. Eu fui convidado pela Secretaria de Educação do Estado a assumir turmas pela primeira vez, gente. Eu vou dar aula de meio ambiente. Como eu tenho especializações e tudo mais, sou professor de direitos humanos, e aí, poxa, não tinha nenhum professor, alguns professores que são associados a essas áreas, não gostam de dar essa aula. Eu fui convidado pela secretaria para ministrar a aula, olha que top! Então eu vou entrar com as turmas de ensino médio, de ensino fundamental, exclusivamente para falar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Gente, eu dou aula há mais de 20 anos. Há 10 anos não existia essa preocupação do governo do estado. Não existia na grade curricular. Então, gente, nós temos essa consciência. Até mesmo, gente, isso tudo está acontecendo também nos últimos meses e no último ano, porque o Brasil vai sediar a COP30, né, lá em Belém do Pará, né? E adotar práticas sustentáveis são fundamentais para alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação. Economia verde. A economia verde promove o crescimento econômico, ao mesmo tempo que respeita os limites ecológicos do planeta. Inverte energias renováveis
eficiência energética e tecnologias limpas e é essencial para promover o desenvolvimento sustentável. Então vamos ganhar grana, mas pensando nas florestas, pensando na Amazônia, pensando no Cerrado, pensando nos pampas. Isso é economia verde, né? E hoje em dia, gente, nós temos startups, nós temos energia fotovoltaica, nós temos aplicativos, as tecnologias estão aí, gente. Tecnologia, gente, no sentido amplo da palavra, para ajudar nós enquanto sociedade, para promover o desenvolvimento sustentável, né? Desafios ambientais. Os desafios ambientais atuais, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a escassez de recursos, exigem ações para ontem, ações urgentes para a gente preservar a biodiversidade, para a gente manter os nossos recursos naturais. A cooperação, gente, não pode ser apenas de um, não pode ser apenas do outro. A gente vê muito isso, por exemplo, a questão da dengue, né? Indo aqui um pouco para a área da saúde, né? Que adianta a minha casa ter o mato cortado, eu todo dia observar ali se tem o foco da dengue, a minha piscina está sempre limpa, ou então sempre eu coloco lá uma água sanitária, se o meu vizinho não faz isso. Eu tenho vizinho aqui eu vejo aqui nos condomínios aqui, carros abandonados com foco da dengue. O vizinho ainda não teve a consciência que aquilo ali é um perigo para todos no condomínio. É um carro antigo e tudo mais, tem o seu valor sentimental. Então, bora cuidar do carro, né, cara? E a adoção de práticas sustentáveis são fundamentais para enfrentar esses desafios. Aqui fala de tecnologia, né, que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, né? Inovação e sustentabilidade. A inovação tecnológica desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade. Novas tecnologias e práticas inovadoras podem impulsionar o desenvolvimento sustentável. Precisamos disso aqui, né? Um impulsionamento, inclusive com incentivos fiscais do Estado, contribuindo para a prosperidade econômica e para a preservação do meio ambiente. Olha aqui as COPs. A gente fala tanto, né, gente? COP30, COP30. A COP vai acontecer em novembro, no Brasil, em 2025, lá em Belém e tudo mais. Mas o que é COP? Eu já falei aqui, mas eu dou a ênfase aqui, olha. Conferência, aqui estamos traduzindo, tá, gente? COP é abreviação. Conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas da ONU sobre as mudanças do clima. Então, é uma reunião internacional organizada pela ONU para debater as questões climáticas. Agora, em 2024, essa aula vai ficar gravada aqui, ela vai servir durante muitos anos, né? Para quem está estudando realidade brasileira. Em 2024, ela vai acontecer na cidade de Baku, localizado no Azerbaijão. Eita, professor, eu nem sei no mapa onde fica o Azerbaijão. É só isso que tem que saber para a tua prova, tá, gente? Azerbaijão. E, gente, por favor, não vai perder uma questão de prova, tá? Sobre COP. Eu estou colocando aqui. Para vocês, eu estou chamando a atenção, né? COP29, Azerbaijão. COP30, Brasil. Então, por favor, gente, não te esquece disso, tá? Você não pode perder isso, tá? Ali o Azerbaijão, né? Ele praticamente fica ali entre... bora colocar ali o Oriente Médio, né? Entre um pouco mais para o lado da Ásia, entre Ásia e Europa, né? O governo brasileiro se compromete em sua contribuição nacionalmente determinada, que nós chamamos de NDC. Cada país do mundo, gente, tem que dar a sua contribuição. O que é contribuição? Não poluir. Diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Esses gases do efeito estufa, gente, às vezes eles aparecem em prova, gente,
né, como GEE ou E, tanto faz, gases do efeito estufa, CO2, metano, entre outros, né? O Brasil se comprometeu, né, a reduzir 53% até 2030. Então ele vai dar a sua NDC, a sua contribuição para reduzir o aquecimento global, tá? Conclusão, chegamos ao final. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. O desenvolvimento sustentável é um desafio complexo, né? Extremamente difícil, né, gente? Extremamente complexo, é inegável isso. Mas é essencial para garantir um futuro viável para as próximas gerações, através da conscientização, inovações e todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Uma cooperação global. Podemos avançar em direção a um mundo mais equilibrado e sustentável. Nós temos que todos trabalhar em prol disso, né? O que é muito difícil, mas estamos melhorando nos últimos anos, né? Então, gente, o desenvolvimento sustentável envolve esses três segmentos da nossa sociedade global, né? O âmbito social, econômico e ambiental. Primeira questão: o desenvolvimento sustentável é um conceito que busca equilibrar o progresso econômico, social e ambiental, garantindo a satisfação das necessidades atuais, sem comprometer as gerações futuras. Sobre o tema, a Agenda 2030 ele está perguntando da Agenda 2030. Uma iniciativa do governo brasileiro? Do governo brasileiro, gente? Não, pelo amor de Deus. Isso aqui, gente, é internacional. Para o avanço econômico sustentável por meio do uso de suas terras de maneira produtiva, garantindo segurança alimentar à sua população e melhores condições de vida no campo para os agricultores, o que está errado aí é o governo brasileiro. B. Um plano global adotado pelas Nações Unidas, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que abrange áreas como erradicação da pobreza, educação de qualidade e ação contra as mudanças climáticas. Certíssimo, né? Nós vimos isso aqui no início da aula. Aí está a caracterização do que é a Agenda 2030 com esses 17 objetivos, que não são limitados às questões ambientais, né? C. Um tratado entre os países signatários do Acordo de Paris? Não, gente, ele é muito anterior ao Tratado de Paris. D. Um programa do BNDES? Nada a ver, totalmente errado. Belezinha? Segunda questão. Acerca do desenvolvimento sustentável, julgue as frases abaixo. O conceito de desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez na ONU na década de 70, quando ocorreu a primeira crise do petróleo. Eita, nada a ver crise do petróleo. Desenvolvimento sustentável, lá do relatório da Bridge, sei lá, eu esqueci o nome da mulher lá, gente. É o nome em inglês, né, gente? Da moça lá da Noruega, né, gente? Década de 80, tá errado. 2. Desenvolvimento sustentável é uma abordagem que busca atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Aqui é o conceito de desenvolvimento sustentável. Certíssimo, né? Os três pilares do desenvolvimento sustentável, social, cultural e ambiental. Não, gente, não entra aqui o cultural, embora indiretamente esteja vinculado. É social, econômico e ambiental. Então, a única alternativa correta é o item 2. Beleza? Seguimos. Crédito de carbono são o quê? Gente, crédito de carbono é grana, tá? É grana. Existe um país X que ele se comprometeu a poluir até 2030 15%. Beleza? Só que ele sabe que ele não vai conseguir poluir apenas 15%. Ele vai poluir 20%.
20%. Eu estou explicando isso aqui, gente, de forma mais básica possível, tá, gente? Aqui, estou tentando explicar isso aqui a nível de ensino médio. O pessoal aí que é de meio ambiente sabe isso aqui melhor do que eu, tá? Eu sei que muitas pessoas, gente, de ensino superior estão me assistindo. Então, presta atenção. Na área ambiental, né? Eu estou falando aqui na área ambiental, mas de outras áreas também. O país Y, o Brasil, ele se comprometeu a poluir apenas mais 5%. Só que ele tem crédito, porque ele não é muito poluidor. Ele pode poluir 10%. Beleza? Então, gente, ele pode poluir, frente aos outros países, mais 10%. Mas a indústria dele é pequena. Ele vai poluir apenas 5%. Então, está sobrando 5%. O que ele faz com esse 5% que está sobrando? Vende para o país X. Grana. Então, geralmente, isso é a relação entre países emergentes com países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo podem comprar créditos de poluição dos países que não têm forte industrialização, que não poluem tanto. Então, é isso. Beleza? Créditos de carbono são documentos que permitem aumentar as emissões de gases do efeito estufa? Documentos? Não. Certificado que indica o aumento da emissão de carbono? Não. C. Certificado emitido quando ocorre a redução de emissões de gases do efeito estufa. Então, esses certificados, esses créditos, eles podem ser vendidos, eles são emitidos de forma oficial para outros. É isso que diz a questão. Beleza? D. Documento que incentiva a poluição ambiental? Não. É uma forma de tentar ali, né, gente, administrar essa poluição do mundo, né? Mas o objetivo primordial, muitas das vezes, não é alcançado. Infelizmente, na prática, isso não é alcançado. Então, gente, os créditos de carbono, eles tentam reduzir as emissões de gases do efeito estufa. É difícil acontecer, né? E muitas das vezes esse dinheiro não chega, tá, gente? Muitas das vezes esse dinheiro não chega lá na base, na população quilombola, no indígena, no caboclo, no nativo. Beleza, galerinha? É isso. Por hoje é só. Saudações. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Não te esquece, filho de Deus, deixe seu like, inscreva-se no canal,